Agora vamos voltar e rever essa experiência sensorial que você tem depois do colapso do ego e ver como isso impacta o seu comportamento, que seus pais, a polícia e os psiquiatras poderiam ver como sintomas de insanidade. A maioria desses sintomas são óbvios. Com esse surgimento incrível de energia, você não consegue dormir, você não consegue parar de se mexer e você não consegue parar de falar. E uma das primeiras coisas que os seus pais querem que você faça é ir para a cama, dormir, acalmar-se e calar-se. Com a sensação de unidade que eu falei anteriormente, tudo pode parecer um sonho e você pode querer testar a realidade. Você pode querer passar por uma parede ou sair e ficar parado no meio de uma rua movimentada ou pular para fora de uma janela. E é claro, isso pode ser bastante perigoso para você. Porque você passa a ter uma compreensão mais profunda da vida, você quer compartilhar suas ideias com as pessoas, mas muitas vezes elas não estão preparadas para ouvir o que você tem para falar. Muitos falarão que suas ideias são perturbadoras, pois entrarão em conflito com as perspectivas de mundo das outras pessoas. E, além disso, seu comportamento exagerado também não ajuda muito. Porque suas experiências são tão indescritíveis, você usará metáforas como estou no céu ou eu sou Deus, e você poderá estar falando simbolicamente ou poeticamente, mas as pessoas próximas estarão te interpretando de forma literal. E por isso falarão: oh, meu Deus, ele pensa que está no céu e que é Deus. Ele está totalmente louco. E com essa intensa experiência sensorial, você poderá responder fortemente a cheiros ou sons e se emocionar fortemente ao ver alguma coisa ou algo semelhante, resultando em mais comportamentos estranhos. Por causa do ambiente de julgamento e muitas vezes negativo, frequentemente, as pessoas se comportam terrivelmente mal na frente do seu psiquiatra, dando a ele mais prova sobre por que você precisa de mais medicamentos. A verdade é que você está simplesmente reagindo à presença dele. Com a perda de sua noção temporal, você poderá não ter a menor ideia de quanto tempo passou no hospital, ou quanto tempo você ficou em determinada situação, que dia estamos, que ano estamos. E é claro que as pessoas ao seu redor acharão tudo isso bastante perturbador. Talvez um dos aspectos mais positivos da crise de mania do transtorno bipolar é a sensação fulminante de amor que você sente e a sua determinação de compartilhar esse amor, possivelmente com pessoas desconhecidas que você acabou de encontrar e que estão te enviando energia positiva e amor. E você põe seus braços em volta delas, você quer abraçá-las e até mesmo seduzi-las. Acho que uma das características principais da fase de mania do transtorno bipolar é a total perda de vergonha, que quando acontece, você imediatamente quer tirar suas roupas como que em protesto. Você olha para o seu corpo e pensa: o que essas roupas estão fazendo em mim? Você sente que precisa ficar pelado e, muito frequentemente, sente que tem que fazer xixi, cocô, basicamente em qualquer lugar que esteja. Masturbação também pode acontecer. Existe uma liberação total de repressões, e especialmente quando você está em um lugar público, e isso pode causar muito problema com a polícia. Aquela sensação de sagrado que eu falei antes pode te levar a curvar-se frente a algumas pessoas em sinal de respeito, por uma identificação profunda com o lado divino delas. Você pode ver as pessoas próximas que estão te dando amor como santos ou anjos e vai tratá-las como tal. Naquele mundo intermediário, uma espécie de purgatório, as pessoas tendem a ficar delirantes e começam a inventar histórias do que está realmente acontecendo com elas. E nessa história elas podem representar algum tipo de personagem, como falei, frequentemente sendo testado por Deus. E as pessoas em volta podem assumir outros personagens, podendo ser vistas como algum santo ou mesmo demônio, ou algo assim. E por sentir que está sendo testado por Deus, você pode desrespeitar as autoridades, pode tentar resistir à prisão, reagir e brigar com as pessoas que querem te controlar, e literalmente pensará que tudo isso é uma questão de vida e morte para você. E de fato, talvez seja, porque mesmo sendo um delírio, para você que está passando pela experiência, tudo tem um significado extremamente simbólico. Este confronto com a morte acontece em quase todas as crises onde ocorre o colapso do ego.
porque, na verdade, uma parte sua está realmente morrendo, o que vai levar você a acreditar, como eu acreditei, que estava morto, ou talvez que você está morrendo ou vai morrer. E com isso, neste mundo intermediário, você pode achar que tem que se matar de alguma maneira para passar para o próximo nível, para o mundo espiritual, deixando para trás o mundo material. Isto pode te levar a um suicídio ritualizado, que não é, na verdade, uma tentativa de acabar com sua vida, mas sim para continuar sua vida na dimensão espiritual. E pode ser muito simbólico. Por exemplo, na minha situação, meu suicídio era simplesmente apagar a luz no salão do hotel onde eu estava. Tudo parecia para mim como um sonho, e eu pensei que apagando a luz eu iria finalmente passar para o próximo nível. É muito fácil imaginar o desespero das pessoas que te amam em querer te tirar da experiência ao ouvirem você falando de morte, podendo colocar sua vida em risco. As imagens de regressão podem aparecer de diversas formas. Pessoalmente, lembro de revisitar partes da minha infância e depois voltar a experiências do cosmos. Num certo momento, no hospital, eu comecei a imitar sons de macacos, enquanto visualizava cenas do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, como se estivesse voltando para o começo do universo. E acredite, quando você começa a fazer sons de macaco em frente do psiquiatra, você pode acabar ficando por um longo tempo. Uma vez que você passa por uma mudança de valores e quer maior integridade, grande parte disso tem a ver com trazer à tona questões familiares delicadas. E especialmente quando você está mostrando sinais de insanidade, é muito fácil para a família falar: "Não sei do que você está falando, você está louco." E isto pode motivar eles a medicar você, simplesmente para te controlar e mantê-lo quieto. E, finalmente, com essa expansão de consciência e o aumento da sua preocupação com os problemas sociais, você pode se sentir muito emotivo com as coisas que vê na TV ou que ouve falar. E tudo isso é visto como mais um sinal do seu comportamento inadequado. Então, apesar de muitas dessas experiências sensoriais e das emoções que você sente na fase de mania do transtorno bipolar serem positivas, seu comportamento será estranho de alguma forma, e quase tudo que você fizer será interpretado de forma negativa pelas pessoas à sua volta, seus pais, psiquiatras e pela nossa cultura. Agora, eu não quero deixar a impressão de que tudo parece uma grande festa que foi estragada pelos seus pais e médicos. Existe muito medo nessas experiências. Grande parte desse medo, acredito que especialmente entre adolescentes, é simplesmente o medo do desconhecido. Outra fonte de medo serão os medos que você tem carregado consigo mesmo por toda a sua vida, que ficaram presos dentro de você. E quando seu ego entra em colapso, esses medos podem vir à tona. Foi o Dr. Carl Jung o primeiro a identificar esse nosso lado, chamando de sombra. E quando a nossa sombra começa a vir à tona, nós podemos ficar muito desagradável. Em 1 minuto, podemos dizer que amamos uma pessoa. E meia hora depois dizemos: "Eu te odeio, sai da minha frente." Mas o que é importante lembrar é que, olhando a crise como um todo, isso é mais uma parte do processo de cura que precisa ser enfrentado. Nesse contato com a sombra também podem aparecer figuras que parecem psicóticas e que podem levar a pessoa a ter comportamento violento e destrutivo, o que, é claro, torna muito difícil de ser controlado mesmo por pessoas com a melhor das intenções. Com todos esses aspectos espirituais, no mundo intermediário, sentindo medo e experimentando aspectos psicóticos, você pode acabar questionando sua própria sanidade. E mesmo que se sinta envolvido por um ambiente positivo, quando volta para a realidade, você fica confuso e assustado com tudo que está acontecendo com você. Em conclusão, eu só gostaria de dizer que não existe dúvidas que quando uma pessoa entra na fase de mania do transtorno bipolar, ela vai apresentar comportamentos estranhos. Mas existem razões para esses comportamentos. Por baixo de tudo que está acontecendo, a pessoa está passando por uma experiência sensorial intensa, que a psiquiatria não se preocupa em entender, e por causa disso essas pessoas têm sido julgadas severamente. Eu acho que mais pessoas podem se curar do transtorno bipolar se o suporte de médicos, famílias e amigos vier de um lugar com mais amor e menos medo. Eles precisam apoiar esse processo e entender que é basicamente um processo espiritual de cura, que apesar de difícil e assustador, trará muitos benefícios para a pessoa a longo prazo.